A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fazer Discípulos. Hoje estamos aí vamos fazer uma conversa aí com o irmão Cauã, da cidade de Santo Ângelo. Ele é um jovem da nosso ministério e casou recentemente, acho que foi ano passado, né, irmão Cauã? Isso, há um ano e uns meses agora. Um ano e uns meses, já tá deu para ter uma base mais ou menos do que é da prática do que é o casamento, né? Não só na teoria, mas no que é a vivência, né, diária. Isso mesmo. Como é que como que foi esse processo aí para o senhor conhecer a sua esposa? Como foi essa história aí de... Primeiramente, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Irmão, eu casei mais certo, foi em novembro do ano passado, então eu fechei um ano e um mês agora. Nós nos conhecemos, Deus mandou a promessa de longe para mim. Nasci aqui em Santo Ângelo, me criei aqui, e a irmã, ela é de Porto Alegre. Então, ocasionou que ela veio embora, né? De Porto Alegre para Santo Ângelo, aqui tinham familiares dela, e a gente se conheceu na igreja. Conheceu na igreja ali, ela começou, já era do Ministério da Salvação, então só foi transferida para Santo Ângelo. E essa vivência prática, no relacionamento, logo nos primeiros meses, primeiro ano aí, se a pessoa não tem se esse irmão aí não tem uma base, né, uma base bíblica de como administrar um casamento, como viver um casamento, né? A tendência é quando começar a aparecer as divergências de pensamento, cada um é criado de um jeito, né, e tal, não saber administrar e virar em briga, virar em rixa. O que o irmão aprendeu no tempo de jovem aí, nos estudos bíblicos, qual foi os pontos aí que o senhor acha que ajudou a ter um casamento mais, como vou dizer, mais fluido, assim, não ter essa... No mundo a gente vê muito isso, né, as pessoas às vezes são apaixonadas, um mar de rosa, né, o namoro ali, o noivado, mas depois quando chega na hora do casamento mesmo, começam a não conseguir administrar o relacionamento, né? Quais que são os pontos, assim, daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que o senhor aprendeu, que o senhor acha que ajudou nesses primeiros momentos, esses primeiros meses? Assim, irmão, como o senhor falou, todo, todo casamento é duas pessoas, então é duas criações diferentes, duas culturas. No meu caso era bem diferente, então, como ela sempre fala, quando ela vinha para cá, ela vinha para o interior, né? Ela vinha pro interior, então eu do interior, ela é uma cidade grande, então é diferente. Toda a cultura ela é diferente, a vivência é diferente, minha família, uma dela era outra, então, criações diferentes. Então, quando você casa, tem que sempre ter isso na mente, ter isso vivo. Como você falou, na época da paixão é tudo muito fácil, muito lindo, muito bonito, mas, e não que não seja, casamento, a gente sempre fala, foi constituído por Deus, isso é muito bom. Só que muitas vezes as pessoas não têm maturidade para entender isso, né? Não colocam Deus como a base no casamento. Eu costumo falar que para um casamento dar certo, Deus tem que ser a base inicial. Então, antes de qualquer coisa, Deus é o centro de tudo, né? Qualquer relacionamento. Antes de ela amar eu, ela amava a Deus. Antes de eu amar ela, eu amava a Deus. Então, quando eu amo Deus acima de tudo, ela ama Deus acima de tudo, tecnicamente, irmão, é um propósito muito maior. Então, Deus isso já é muito falado, né? Que Deus não une pessoas, une propósitos, e realmente, porque se eu tenho um propósito de amar Deus, né? Fazer a obra, amar isso, né? Como a gente é instruído, ensinado, e a pessoa que eu caso não é assim, não tem como dar certo, né? Não tem como, não fecha. Como eu sempre costumo falar, e já conversando com alguns irmãos, se eu no domingo eu quero ir na igreja e minha esposa não quer ir, então qual o propósito? Tá diferente o negócio. Então, sempre, desde a parte do namoro, no noivado, sempre que eu observava era muito isso, sabe? O propósito que ela tinha no coração dela, se era o meu propósito também. Então, quando isso se unifica, é maravilhoso, né? Então, tem que fugir um pouco dessa pergunta. Não, não, pode. A questão do namoro.
que tem o namoro. Acho que o modo com que acontece, a dinâmica que tem no namoro, eu acho que é uma coisa que influencia muito para não só, tanto na questão do casamento aí dar certo, quanto da pessoa saber se aquilo ali se aquele relacionamento é um relacionamento aí segundo os propósitos de Deus, né, segundo a vontade de Deus, como que era esses diálogos, essas conversas e a dinâmica do namoro. Assim, ó, como desde o momento que eu falo do nosso pastor, e a gente sempre, namoro não é bíblico, não tem na Bíblia sobre namoro. Então, a gente sabe que a gente é ensinado e sempre foi ensinado, louvamos a Deus pelo nosso ministério que sempre instrui sobre isso, que é o momento de conhecer. Então, o namoro é o momento da gente tá, né, querendo ou não, meio longe, só observando. Então, é observar os passos, observar como a pessoa vai reagir no momento de luta, de dificuldade, né? Porque, como eu falei, eu posso ser, no momento da paixão, ser levado e tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mas no dia a dia, a vida real, tem suas dificuldades, tem lutas, tem dificuldade. E eu sempre observava isso, como é que reagia, né, no momento de dificuldade. Porque eu preciso ter alguém no lado, e a gente é ensinado, até a morte separar. Então, o resto da vida é uma pessoa que, no primeiro momento, vem uma luta, chuta o pote e tchau. Como é que vai ver assim? Né? Como é que vai ser viver uma vida e é muito fácil abandonar tudo e tchau e benção. Então, A falta de maturidade, né, para encarar um exato. casamento. E também uma maturidade espiritual, né? Porque nós temos luta no decorrer da nossa caminhada, tem dificuldade, né? Então, o mundo aí fora, casamento já é uma dificuldade, né? E nós que somos crentes, e vamos à contramão do mundo, é mais difícil ainda. Então, é luta dia após dia, nós contra nós mesmos, contra a carne, enfim. E tu precisa ter uma pessoa no lado que lute contigo, que ore contigo, que chore contigo. Então, é isso que eu sempre observei no namoro. Se no momento mais difícil ali, se é chorar junto, né? É orar junto, é orar um pelo outro. Então, claro, vai dizer, mas o senhor tá falando então é mil maravilha. Não, tem luta, tem dificuldade, mas precisa estar lado a lado sempre. Isso que o senhor comentou aí do namoro, né? O namoro não tem a palavra namoro na Bíblia e esse conceito moderno de namoro não existe, né? Eu entendo que quando ele vai estudar a Bíblia, tem três pontos, né? Um é ler, entender e aplicar. E na parte da aplicação, às vezes não vai ser 100% como tá lá como que se diz, não é que não é 100% como está na Bíblia, mas a gente precisa colocar, aplicar aquele conceito de antigamente na parte, na cultura moderna, no caso, né? Por exemplo, quando fala ali a Bíblia não fala de namoro, mas ele fala de todo aquele ritual, né? Existia um certo ritual, digamos assim, quando o homem os jovens, né, iam casar ali, tinha um ano antes, eles se conheciam, havia aí um processo, né? Mas embora a gente não vai ser exatamente naquele ritual lá que eles tinham naquela época, mas a gente precisa aplicar os princípios que estavam naquela forma de casamento para os dias de hoje, né? Então, é justamente isso de saber, procurar saber se aquilo é da vontade de Deus, guardar a pureza, né? Esse é um ponto fundamental do, do namoro, não é do namoro, mas aquela espécie de ritual ali que eles faziam, né? Que a moça deveria se conservar, o rapaz também, né? Então é toda uma questão de princípios, né? Eu vejo assim, ó, é o momento do conhecer. Como eu falei, é o momento de conhecer. Santidade, santidade, isso é acima de tudo, né? Então, se o moço busca santidade, né, jejum uma hora para mortificar a sua própria carne, que a natureza terrena é terrível. E nós falamos sobre namoro, automaticamente sempre leva a mais jovens a, né, que tem casado, por exemplo, eu tenho 20 anos, a minha esposa, a Raquel, tem 20 também. Então, era dois jovens. Somos jovens ainda, né, mas não entendemos o sentido. Então, é mortificar a própria carne. Então, nesse momento do namoro, conhecer,
é muito importante o jejum e oração. Está alicerçado nisso. Porque santificação, irmão, é o principal. Se eu não estou disposto a me santificar, né? Assim como minha esposa não está disposta a santificar, então algo está errado. Algo já vai começar errado. Como eu falei, Deus vai unir propósitos. Como eu, buscando santidade, né? Buscando o céu, querendo ir morar no céu, o nosso rumo, o nosso alvo é o céu, é o principal. Então, se eu começo um namoro e eu tiro meus olhos do céu e eu vou pela minha vontade, algo já não está certo aí. Então, se no momento eu falo, ó, tirei meus olhos, então, meu parceiro ou quem eu tô conhecendo, ele diz assim, ó, não, a gente tem que morar no céu. Então, acima de tudo, é o céu, é a santificação. Tanto no namoro, como no noivado, até o casamento, é muito importante isso. No É final, o esse aí ponto eu acho que é o principal. maior, é o propósito fundamental do casamento, né? Não ser alguma bênção só aqui, né? Mas ser uma bênção no sentido de que os dois vão morar no céu, né? Vamos caminhar. A gente vai ver pouco tempo nessa terra, irmão. 80, 90 anos aí, 100 anos, comparado com a eternidade, isso não é nada. Então, eu vou viver esses anos que eu vivi nessa terra, eu vou viver com uma pessoa que está de mão dada comigo, que quer morar no céu assim como eu, né? Que não importa a dificuldade, quer chegar no céu. Esse é o principal propósito, né? Não só na parte do casamento, mas em tudo, né? Na vida vai tomar decisões de trabalho, decisões de várias coisas, né? Tem que Exato, sempre tomar conta desse detalhe, né? Se a decisão que vai ser tomada não vai afetar a salvação, né? As pessoas às vezes tomam decisões financeiras só pensando no critério dinheiro, tomam decisões profissionais, né? Só considerando só aquele pilar específico, né? Mas às vezes esquece do principal, que é o que vai garantir a vida eterna, né? Teve exato, a Bíblia fala ali do rico e do Lázaro, né? Viu o Lázaro, não que a gente tem que viver uma vida miserável, né? Mas o exemplo do Lázaro, ele viveu uma vida miserável, o rico viveu uma vida abastarda, né? Muita condição financeira e tudo mais. Mas o que importou mesmo foi aquela vivência que o Lázaro teve, que embora não teve não teve posses, não teve nenhuma regalia em vida, né? Mas quando morreu foi recebido aí pelos anjos. exato. Deus Ah, tem o melhor para nós. Dava a pregação do pastor Humberto, uma pregação passada, o desejo do coração de Deus é nos abençoar, né? Todos nós. Então, claro que eu não vou focar somente nisso, né? E esquecer todo o resto. Falava com o irmão essa semana sobre esse assunto aí, nós falando que uma pessoa vai fazer, tirar a sua vida para Deus, ela abre mão de tudo, certo? E uma pessoa que ela é milionária, enfim, o tempo dela é muito, muito curto, pouco tempo ela tem. Então, o senhor acha que uma pessoa muito milionária, muito rica, vai tirar um tempo para buscar, enfim? Então, é isso que a gente tem que colocar na balança, né? Deus tem para nos dar, e Ele vai nos abençoar, né? Mas sempre o nosso alvo é sempre olhar para o céu e dizer, olha, nós queremos morar no céu. Então, onde está o nosso coração, ali está o seu tesouro, né? Levar falar. Então, aonde tem que estar nosso coração? Isso que nós temos que cuidar. a Bíblia diz que é melhor a casa do luto do que a casa onde há festa, porque ali é onde os vivos contemplam o final de tudo e o aplicam ao seu coração. Ah, e essa é uma das coisas o ideal é a gente volta e meia a pensar, né, e meditar sobre essas coisas. Me lembro que às vezes aí nos dias do finado, que é o período onde o pessoal realmente tira para ir no cemitério e cuidar ali dos túmulos dos entes queridos, né? A gente ia, eu ficava observando, né, e pessoas aí de todas as idades, de bebês até pessoas idosas, né, de todos os níveis financeiros estão lá, né? Aquele ali é o final de tudo. E, e não interessa o quanto essas pessoas foram felizes financeiramente na sua vida,
que assim, em todos os aspectos, na verdade, da vida, qual foi o nível de sucesso que cada um teve. A única certeza é que um dia cada um vai estar naquela situação, né? E Mas o assim que como eu vejo que Paulo fala em Filipenses que ele aprendeu a viver, né, no pouco, mas também aprendeu a viver com fartura. Então, ele sabia que no momento ou bem alimentado ou com fome, ele sabia viver. E nós temos que ser assim. Nós temos que, assim como ele fala, né? Então, nós temos que ter essa mentalidade e ver isso. Se Deus abençoar aqui, e nós vamos trabalhar e precisamos trabalhar, Deus vai abençoar, né? Deus vai nos dar saúde, vai nos capacitar, nós vamos trabalhar, dando sabedoria. Mas sempre o nosso coração não pode estar nisso, né? Não pode estar firmado nisso. Tem pessoas, como você falou, que vivem a vida toda correndo atrás da máquina, né? Como falam. E no final, para onde vai a alma? O que adiantou ter todo o dinheiro do mundo? Então, isso, até no par de relacionamento, tudo que nós for fazer na vida é o final. Eu costumo dizer que é o final. Porque 80 anos a gente vai dizer, mas é muito tempo. Mas comparado com a eternidade, irmão, que é viver 80, 90 anos nessa terra sofrendo, e na eternidade, que é o momento que nós, né, viver bem, perder a nossa alma. Então, em tudo na vida. Mas, claro, como nós estamos falando de relacionamento, um relacionamento sem Deus, ou fora da direção de Deus, não vai dificultar 100 vezes mais para tu viver num propósito. Que nós sempre deixamos bem claro. Viver num relacionamento sem propósito, um jogo desigual, enfim, tantas outras coisas, vai dificultar. Vai dificultar a tua vida, né? tem momentos, eu vejo que tem momentos que são cruciais durante a vida. E um desses momentos é a escolha, né, do quem a gente vai passar a nossa vida, ou o tempo que Deus permitir que os dois estiverem vivos, né? E esse aí é uma decisão fundamental que pode afetar, pode não, afeta em todos os pontos, tanto positivamente como negativamente, se for uma escolha errada, né? Eu acredito que o casamento ou ele vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição, né? Depende Exato. da escolha, depende se escolher a pessoa certa, né? Eu ouvia E- uma pregação agora, foi, se eu não me engano, na última quarta, um pastor falando sobre. A gente sempre fala mulher de Ló, né? Que ela fala, mas se nós for ver essa mulher, ela é muito forte, porque ela perdeu todos os filhos também. Ela perdeu todos os bens também. Então, e para uma mulher, a gente sabe que a mulher ela tem seus hormônios, seus sentimentos muito mais do que o homem. O homem às vezes é mais razão, a mulher é mais sentimental, mas mesmo assim, mesmo ela perdendo seus 10 filhos ali, né, numa vez só, perdendo todos os seus bens, vendo seu marido numa situação crítica, então a gente sempre condena, né, fala, mulher de Jó, mas como hoje uma mulher reagiria a tudo isso? No nosso tempo hoje, né? Então é isso que a gente sempre costuma falar. Como reagiria um momento tão difícil, tão complicado, assim? Será que no primeiro momento ele morreu o primeiro filho, a mulher já não ia embora? Ou perdeu todos os bens, a mulher já não ia embora? Né? Então, mesmo ela tendo aquele momento ali que ela, né, falou aquelas coisas, mas com todas as emoções, sentimentos, hormônios que a mulher tem, a mulher Ló foi uma mulher forte. ah, eu me lembro que quando eu tinha um propósito no meu coração, assim, de casar com a pessoa certa, tem coisas assim que a gente, às vezes desde cedo, não sei se é, eu creio que Deus implanta no coração da gente certos pontos, talvez não todos, mas certos pontos, assim, de saber que as coisas, determinadas situações, determinadas escolhas vão afetar e coloca na gente uma preocupação, pelo menos comigo foi assim na parte do casamento, né? Uma preocupação de casar com a pessoa certa, porque afinal de contas, né, é uma coisa que vai afetar o resto da vida, principalmente para nós como os cristãos, né, cremos na palavra
e sabemos das consequências, sabemos que casamento é um só, não ser por questão de traição, né? Mas não é essa a ideia nenhum. Se a gente sabe dos princípios bíblicos, sabe da vontade de Deus, ninguém vai ir para um casamento pensando nessa possibilidade, né? sim, Mas isso foi me fazendo tomar determinadas precauções, né? Orar naquele sentido, ficar atento às pessoas, no caso as jovens, né? Quando eu conversava, assim, embora nunca tinha namorado ninguém, mas quando surgia, assim, né, a questão de conversar aí com jovens, eu procurava observar a personalidade e tudo mais, né? Era uma estratégia que eu ia tendo, assim, para filtrar, e, né, para não cometer, não cair no erro, né? sim. Mas como que era o seu pensamento, assim, o seu modo operante, digamos assim, para ter certeza de que você iria casar com a pessoa certa? Bom, eu, como todo jovem cristão, eu creio que tem a preocupação da questão do casamento, tanto questão ministerial, porque isso também afeta muito nós, claro, além da salvação, enfim, mas a gente tem a preocupação, né, ministerial, enfim. Então, eu tinha a preocupação, aquela preocupação de casar, mas a pessoa não querer, sabe? Não ter o mesmo foco, não ter o mesmo esforço, porque quão bom é nós estar no culto, né? Quão bom é nós estar envolvido nas coisas do Senhor, mas às vezes pode acontecer de alguém não querer. Então, eu observava muito isso, o querer, né? Força de vontade, esforço, né? Dedicação. Então, eu sempre mirei muito isso. E eu sempre tinha o desejo, não que eu pregue, mas sempre tinha o desejo de alguém cantasse. Então, eu sempre, ó, Jesus, eu quero alguém que cante. Mas, claro, depois, no final, não foi aquele coisa a mais que eu observei, mas até esse detalhe Deus cuidou. Então, o importante é nós orar, né? Orar. Uh, isso é uma preocupação, inclusive tem a revista, né, do Ministério da Salvação, com quem me casarei, e isso seria muito bom todos os jovens, né? Porque é uma preocupação e eu preciso orar por isso. Então, eu preciso contar, ó, Jesus, eu quero assim, né? Claro, Jesus pode, né, pode dar alguém diferente, mas Deus, ele cuida de tudo. Então, eu sempre observava isso e orava, e, ó, Jesus, não tinha aquela pressa também, né? Creio que casei cedo, alguns é cedo, alguns é tarde, mas eu creio que foi no momento. E eu vejo o crescimento. Então, né, como até o momento eu casar era um jovem, um menino. Então, quando eu casei, eu tive que amadurecer em muitas outras coisas, por exemplo, uma casa. Eu morava com meus pais até eu casar, né? Então eu não morava sozinho, enfim. Então eu casei, agora eu virei dono da minha casa, e é todo desafio novo. Ela morava com os pais dela, então ela teve uma casa para ela também. Então tudo isso vai se adaptando, vai se arrumando, ajeitando, arrumando, mas é um processo muito bom. É um processo, hoje eu olho, um ano passou rápido, mas ao mesmo tempo parece que eu vivi já 5, 6 anos, né, de casado. Mas recém foi um ano. Então, de tanto aprendizado e amadurecimento que a gente tem, que a gente olha e fica espantado, assim, mas algo bom, né? Uma forma positiva também. Esse tempo aí passa rápido. Isso aí por mim um ano passou que foi um tiro, como dizem, né? E, e agora já estamos aí no quarto ano de casamento. E também parece que a gente tá vivendo há 15, 20 anos já junto. Por o aprendizado, assim, do casamento, né? Algo muito, muito Todo bonito. dia aprende algo. O casamento, ele melhora, se a gente estiver disposto a cumprir os princípios bíblicos, né? E aplicar os princípios bíblicos, o casamento acaba servindo de uma maneira que Deus usa aí para fazer a gente evoluir, né? Fazer a gente melhorar como pessoas, saber exatamente o tempo de tudo, né? Saber que, enfim, são vários pontos aí. O problema que a gente tem na personalidade, cada um ele vai sendo trabalhado se Exato. a pessoa estiver disposta a colocar Deus na frente, né? Sempre. Ou há uma mentira muito falada aí, que é, não mude teu jeito, seja como tu é.
E a gente sabe que hoje o conceito de família está sendo muito disturbado aí fora. Então, estão mudando tudo. E a gente sabe que a base familiar começa no casamento, né? Então, essa história de, não muda, eu não concordo, porque todo dia eu tenho que orar e dizer, Senhor, o meu coração, né, se converta ao dela e o dela ao meu. Então, ah, não gosta de fazer tal coisa, eu não vou mudar por causa da minha esposa, por causa do meu marido, não. Eu preciso trabalhar em mim, o meu, eu, para mim melhorar. E isso é o principal, como o senhor falou, todo dia a gente vai amadurecendo algo um pouquinho mais, né? Não vai dizer que eu vou mudar. Meu jeito vai ser meu jeito, mas eu vou trabalhar em detalhezinhos que para mim não vai, né? O primeiro momento não vai fazer diferença, mas quando eu olho para trás, eu amadureci. Então, nós como homem, nossa esposa às vezes vem, ó, abre nossos olhos, né? Às vezes nós chegamos, ó, abrimos os olhos e automaticamente ambos crescem. É a dinâmica do casamento cristão, colocando o nosso manual, que é a Bíblia, na frente e procurando pedir, né, direção de Deus e disposto a mudar, disposto a se deixar ser trabalhado. Isso tem um excelente benefício que é é uma alegria no casamento, uma felicidade, né, no relacionamento e tal, com a esposa, e a esposa com o esposo. Mas quem olha de fora, assim, então, vai ver, né, um casal feliz, mas não vai saber qual é o preço que eles estão pagando para ter aquele relacionamento. E o preço que eles pagam é justamente essa mortificação da soberba, né? No mundo, né, a gente vê até às vezes músicas sendo passando esse conceito, né, de que a pessoa não vai mudar, de que eu sou assim mesmo e ela que se adapte essa minha personalidade, né? Mas isso aí é um grande erro, né? Até é um jeito de normalizar uma coisa que não deve ser normalizada, né? Que é a pessoa querer se impor, achar que ela não precisa mudar, que ela é assim mesmo e tal. Exato. Mas há um preço e o preço é matar a soberba, né? Matar a soberba que tá dentro da gente. Tem pessoas que qualquer coisa já vão partir pra briga, né? Não sabem, não sabem aplicar, na verdade, o princípio bíblico, né? Às vezes nem conhecem. É, Mas, não, podem continuar. não, e assim como a Bíblia vai nos falar para nós, esposo, amar nosso esposo como Cristo amou a igreja. Então, nós for olhar para isso, já é o principal que Cristo ele deixou muita coisa por nós, por a igreja, né? Então, quando eu como esposa, não, eu não vou mudar, né? Então, já é porque algo de errado já está acontecendo aí, né? Então, isso já é tudo o espírito maligno trabalhando, já preparando o final dos tempos, dizendo, ó, não pode, tu tem que se valorizar, né? Entra em questão do feminismo, entra em um monte de questão aí que não precisamos entrar, porém, vem esse negócio implantando no coração das pessoas, dos jovens, dizendo, ó, tu tem que se valorizar. Eu não digo que não, né? Mas preciso ter em mente isso, que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, nós como homem, eu preciso trabalhar em mim para mim amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu olho para o que Cristo passou, o que Cristo deixou, que Jesus sofreu por nós. Então, eu não posso dizer, eu não vou mudar. Eu não vou trabalhar em mim porque é ela que tem que mudar, ou ele tem que mudar, enfim. Eu não posso ter isso na minha mente, no meu coração, que eu já comecei errado. Então, já nem adianta eu entrar num relacionamento, vai ser apenas para mim pecar, né? Ou cair, enfim, e sair totalmente. Então, eu preciso primeiro ter um amadurecimento espiritual, pessoal também, né? Muito importante, para eu poder entrar nisso. Se a pessoa já entrou no relacionamento pensando nisso, agora é trabalhar. Tem que trabalhar isso e dizer, ó, Senhor, o Senhor é a base de tudo, eu preciso, né, mortificar eu mesmo. E como o Senhor falou, a soberba, o orgulho, o eu, é o que mais atrapalha em relacionamento. Quando eu
eu não sei o perdão, o significado da palavra perdão, já é muito complicado entrar no relacionamento se eu não consigo ter essa palavrinha que muitas pessoas, muita gente é muito difícil essa palavra, o tal do perdão. Mas nós aprendemos, né? Sobre isso aí, a Bíblia fala sobre, sobre o que que é a gente negar nós mesmos, né? Que fala sobre se esvaziar de si mesmo, se colocar que Jesus na frente de tudo é justamente isso, se esvaziar de si mesmo, dessa natureza, desse orgulho, dessa soberba, dessa brabeza, das obras da carne como um todo, né? A Bíblia fala, né, sobre, ali em Gálatas, sobre as obras da carne, se esvaziar de toda essa natureza e se encher de Cristo. Exato. Esse que é o principal, né? E se encher de Cristo é justamente saber o que que é o perdão, saber perdoar, né? Pedro, quando ficou sabendo sobre o perdão, Jesus pregando sobre o perdão, a primeira coisa que ele quis saber é, tá, mas e quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7? Já quer colocar um limite, né? E o ser humano, cada ser humano, ele quer colocar um determinado limite, né? Pedro foi até 7, tem gente que vai até 10, tem gente que vai até 15, 20, mas todo mundo chega a um ponto que a natureza humana vai dizer, não, aqui chega, o meu limite é esse. Mas Jesus foi muito além. E não. Jesus falou até 70 vezes 7, né? Isso dá 400 e poucas vezes, se eu não me engano. Só que a Bíblia é uma questão de contexto, né? E de interpretação. E esses dias eu estava vendo sobre questões de hábito. Quando a gente repete muito mandamento, ou um conceito, né? Algo prático, aquilo se torna um hábito. E eu vejo Jesus falando 70 vezes 7 não como objetivo de falar que é 70 vezes 7, isso num dia, se não me engano, mas como uma forma de fazer os discípulos criar esse hábito. Imagina se a pessoa perdoar num dia aí 70, tantas vezes, né? O irmão ali veio, quando o irmão veio pedir perdão, errou e depois errou de novo e pediu perdão, errou de novo e pediu perdão. Depois de uma empleitada dessa de perdoar tanto, a pessoa já entendeu qual é o sentido daquilo que Jesus estava falando, né? Que é a questão de perdoar, né? Isso. Perdão, o amor, se preocupar com o outro. A dinâmica do relacionamento, tem gente que fala que vai casar para ser feliz. Acho que essa é a pior burrice que pode existir, né? Quem passou já pelo casamento sabe que ninguém casa para ser feliz, né? Tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. Se os dois estiverem com esse objetivo, aí sim o casamento vai ser feliz, né? Mas tem gente Exato. que às vezes quer suprir uma falta de felicidade, às vezes amargura e problemas internos, né? Quer suprir como outra pessoa, quer usar uma outra pessoa como o doente usa um remédio, né? Nessa questão, é, é uma verdade, porém eu sei que hoje em dia existem pessoas que trazem uma bagagem, né? Do passado, enfim, ou na infância, muitas vezes, talvez não teve um amor de pai, de mãe, como era para ter recebido, e traz um relacionamento. Né? E, e eu, como esposo, ou a esposa, né? Ela precisa, e ele precisa ter essa sensibilidade, entender. Então, se eu, ou se o senhor foi criado com todo amor, carinho dos pais, e vai casar esperando esse amor da sua esposa e não vai receber porque ela não teve esse mesmo afeto, eu vou estranhar, enfim, ou vou querer suprir o amor do pai e mãe que eu recebia da minha esposa, e na verdade não. O amor que a esposa vai passar é algo novo, é algo que a gente nunca tinha experimentado, e é um amor que vai além de amor de pai e mãe, vai, né? Então, e eu preciso ter a sensibilidade, né? Se ela não demonstra como eu demonstro, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou agora começar a brigar todo dia, dizer, não, não, eu tenho que ter a sensibilidade, entender isso, trabalhar isso, construir isso. A gente vê pessoas colocando 2 meses na namoro, nós já construímos algo lindo. Na verdade, não, eu creio, eu tô casado há 1 ano e eu tô em construção ainda. E eu creio que eu vou estar em 50 anos de casado e eu vou estar numa construção ainda. Porque relacionamento não se termina e inaugura e, tá bonito. Né? Casamento não é inauguração
uma construção do namoro e, agora tá pronto. Não, não casou e terminou, né? E agora vão viver felizes para sempre. Não, eu tenho que estar construindo sempre. E eu tenho que entender que quando eu casar, aí que eu vou começar a viver uma vida de construção no namoro. Eu vou observar no noivado, eu vou observar o que eu vou enfrentar pro resto da minha vida. Então, se a irmã é mais braba, se a irmã é mais irritada, eu vou saber que pro resto da vida ela vai ser mais brava, mais irritada, e eu tenho que ter ciência disso. Hoje em dia tem E pessoas que tem que se cuidar, porque apaixonam. no namoro, geralmente, a pessoa mascara muita coisa, né? Se ela Exato, é, se ela é meio, um pouquinho, se a pessoa vai ser um pouquinho braba no namoro, pode esperar que no casamento ela vai se avançar, né? Porque a pessoa, quando tá no namoro, é gel, é perfume, é isso, né? A pessoa quer mostrar a melhor versão dela, né? A versão que tá na embalagem, né? Mas é. a gente vai conhecer, vão se conhecer mesmo é só no casamento, né? Na vivência diária, hein? E assim, ó, eu não digo que é algo ruim, porém, é aquele negócio. O senhor vai saber o que o senhor vai, né? Então, assim, eu, eu vi que ela é mais braba, né? Só que eu sei que eu não vou conseguir viver o resto da minha vida com uma pessoa braba. Então, não tem porquê, não tem sentido, né? Mas é mais chorona, vamos dizer, a irmã é mais chorona. E eu não tenho paciência para ir lá, dar o ombro para ela chorar. Então, né, eu sou mais brabo, deu de chorar. Como isso vai dar certo? Então, no namoro é o momento que eu preciso ver tudo isso, esses detalhes assim, que às vezes a pessoa deixa passar, mas é só hoje, só um dia. Não, é o resto da vida, né? Todo mês a mulher tem um momento dela ali que fica fragilizada e eu tenho que entender que todo mês vou precisar voltar e ter aquele poço de paciência, né? E será que eu estou disposto a isso? Então, se eu não estiver disposto a isso, não tem por que eu estar com a pessoa. Não tem por que eu estar. Jesus fala numa parábola, né, que aquele que vai construir uma coisa, primeiro ele vai sentar e vai calcular o que que ele vai precisar para depois não acontecer de ele não tiver condições financeiras de terminar a obra e as que daí passem na frente da obra dele e escarneçam, ó, esse aí começou a construir e não pôde terminar. E Jesus fala isso aí sobre salvação, sobre essa questão aí de gente aceitar Jesus, a gente precisa calcular, porque não é, aceitar Jesus não é só oba-oba, só e isso é a essência no caso da parábola, né? Não é que não é para o Jesus, o evangelho não é para qualquer um. É que a gente precisa primeiro calcular, precisa saber que o evangelho, a gente tem que ter uma preocupação, né? Que se a gente quiser ser cristão verdadeiro, existem princípios que a gente vai ter que cumprir, as questões bíblicas e tudo mais, né? Mas isso também é aplicável em vários pontos aí no casamento, e no casamento é um desses pontos, porque a pessoa às vezes casa só pensando no oba-oba, só pensando na parte boa, mas não calcula que ele vai casar com uma pessoa que tem defeitos. Não existe que não tenha defeitos. E esses defeitos eles vão ser mais nítidos só no momento da convivência diária, né? Exatamente. É muito complicado, que a paixão ela te cega muitas vezes. Às vezes não é nem a pessoa que, claro, às vezes a pessoa não demonstra, mas às vezes eu não quero ver. Então aí entra muito também questão de aceitar conselhos dos mais experientes, né? Então, muito importante o jovem ouvir pai e mãe. É muito importante o jovem ouvir pai e mãe. Muito importante ouvir os líderes, o pastor. Então, eu lembro que eu conversei com o pastor na época, o pastor falou, me aconselhou ali como eu fazer, e eu tentei seguir tudo aquilo que ele me passou, né? Falava com meus pais também, com meus líderes, porque eu preciso ouvir quem tem mais experiência, né? Se eu fechar meus ouvidos, fechar os meus olhos, eu vou chegar lá na frente depois e vou olhar para trás e, não era para ter feito isso, ou eu vou ter sofrido muito mais, né? Eu não precisava, era um sofrimento desnecessário. Então, isso é muito, muito perigoso e a maioria não vê isso. Essa precaução aí de pedir conselhos é algo muito importante. Eu me lembro que a gente, como jovem, assim, conhece alguma pessoa, conhece outra, quando a gente tem esse propósito, né?
Ele firmou o propósito de casar com a pessoa certa e tal. E às vezes parece que não, aquilo não vem, acho que é Deus. Deus vai provando a gente, né? Vai vendo até que ponto a gente é fiel. Mas eu me lembro que chegou uma vez que eu peguei e fui me aconselhar, né? No caso, aconselhei aqui com o pastor Eli, da cidade de Santa Rosa, aqui da área de Santa Rosa. Ele me passou, me aconselhou, né? Falando questão de oração, orar, pedir a Deus, uma pessoa que tivesse determinados princípios, né? Determinados. Fiz aí a minha lista, né? De oração. E eu me lembro que um ano depois eu conheci minha esposa. Depois desse aconselhamento, né? Apliquei, não só se aconselhar e se aplicar. A gente vive num ministério, a gente participa de um ministério que é muito bom no sentido de a gente sabe que é fácil a gente conseguir conselheiros, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, é muito fácil a gente conseguir se aconselhar. Mas agora, imagina, eu creio que não se colocassem na pele de alguém que não tem, talvez, ou talvez não é da igreja, ou talvez é da igreja, mas talvez não tenha assim tanta confiança em pedir conselhos, porque a gente tem que ter um certo cuidado, né? Com quem que a gente vai se aconselhar. Mas Exato. enfim, tá vivendo, sim, para resumir, tá vivendo uma situação em que é difícil saber se aquele se aquele que ele vai pedir conselho é realmente um bom conselheiro, né? Que critérios que o senhor colocaria assim na hora de escolher o conselheiro, escolher com quem o senhor iria se aconselhar? Bom, é complicado eu falar, mas assim, primeiro precisa ver alguém mais velho que eu aconselharia. Não mais velho no sentido de, um senhor de 60 anos, não. Mas mais velho naquela experiência que eu preciso. Por exemplo, eu não vou me aconselhar sobre casamento com alguém solteiro, né? Eu não tenho como eu me aconselhar com alguém que não viveu esse momento. Então, ah, não vou chegar e pedir para um amigo, falar com um amigo, me dá um conselho. Então, primeiro, procurar alguém casado, né? Alguém casado e alguém com um casamento bem sucedido. Bem sucedido não é questão de riqueza, de dinheiro, enfim, não. É bem sucedido na questão de bem resolvido. Que tem problema, mas sabe resolver o problema, né? Sabe ser um jardim fechado. Nós, o senhor estava no curso do Homem Cristão como Homem, né, que até nós conversamos lá sobre, vamos gravar, a missão nossa é guardar o jardim, né? Nós guardar o jardim. Então, o nosso jardim ser fechado. Então, eu não vou me considerar como uma pessoa que em qualquer momento porque, enfim, né? Eu vou me considerar como uma pessoa que eu sei que tem um relacionamento e guarda o jardim, né? A nossa questão, o homem, o irmão, acabar com o irmão que guarda o jardim. Pode ser um irmão que tem 22 anos, 23 anos, enfim, mas está casado, tem experiência. E, claro, né, irmão, jejum e oração, que para não a carne falar, mas aconselhar, questão espiritual. Eu creio que casamento, claro, tem a parte, né, nossa, mas ela é muito questão espiritual. O inimigo ele ataca muito, muito forte o jovem ou o casal jovem que está se conhecendo. Ele tenta de todas as formas impedir. Por quê? Porque o jovem que faz a obra, trabalha, né, se esforça, vai casar com outro que faz a mesma coisa, irmão, automaticamente eles vão estremecer o inferno, né? Então ele vai tentar impedir de todas as formas, ele vai tentar trabalhar, porque além de família ser projeto de Deus e hoje é um negócio que o mundo luta contra, ele sabe que quando o casal ele se firmar, casar, né, vencer a sua carne, suas próprias vontades, vão estar vencendo ali o sistema do mundo, né? E quando um casal consegue vencer o sistema, mesmo em meio de tanta coisa, e parece que levanta a luta do chão quando um casal se decide casar e guardar a santidade, né? Levanta a luta de tudo que é lá. O inimigo ele tenta de toda forma derrubar, entristecer, né? Ou tentar separar por entristecer, trabalhar nas emoções, enfim. Então, eu creio que ter conselheiros cheios do Espírito Santo, experiente, pessoas que têm um relacionamento bem sucedido espiritualmente, sabe? Um relacionamento firmado em Deus, assim como
o jovem quer, né? Porque eu me casei querendo um relacionamento firmado em Deus. Eu creio que o jovem cristão, ele quer um relacionamento firmado em Deus. Então não adianta eu vir falar com um casal carnal, né? Que qualquer coisa, balde, né? Fala, porque minha esposa é isso, meu marido é aquilo. Então não tem como me aconselhar assim. Porque conselho uma pessoa assim vai me dar, né? O que essa pessoa vai falar? Vai chegar lá e falar, não casa, é só luta, só dificuldade. Né? Então, claro, a gente não vai dizer, case que é mil maravilhas, e vai acordar todo dia, né? Cabelo bem arrumado, não. Mas essa é a parte bonita do casamento. É ter as lutas e tu vencer as lutas. Eu, eu lembro que eu casei em novembro, passou ali, nós arrumamos toda a nossa casinha, nós íamos morar, nós arrumamos, pintemos, aquela emoção do relacionamento, nova casa, nova fase. Eu lembro que os pais ajudavam nós lá a pintar, e nós arrumando feliz. E nós casamos. Naquela emoção ali, aí tu casa, sai do casamento ali, já vai trabalhar. Eu sempre tinha essa consciência, eu preciso trabalhar em mim, né? Eu sei as coisas que eu preciso trabalhar em mim, né? Não deixar a toalha em cima da cama, ó, não vou deixar, eu vou cuidar disso. Então eu tinha isso em mente, eu tinha muito isso vivo em mente. Eu não vou casar e viver mil maravilhas. Eu vou casar e eu vou construir e eu vou amadurecendo, entendeu? Então, eu lembro que eu casei, entrei na minha casa ali, e aquele um mês para nós, maravilha, né? Com as lutas, dificuldade, enfim. E lembro-me que passou um mês e deu um temporal, aquele temporal do ano passado ali, esse eu não lembro, e Tem passou. que afetou a Porto Alegre inteiro, né? Da Isso, enchente, isso? veio do El Nino lá, foi tipo um tornado, teve aqui na região, não sei se chegou, acho que não, pergunta tava. Igual aquele que bateu em Giruá, ali, temporada atrás. Sim, sim. Deu em dezembro do ano passado, e eu lembro que nós estávamos trabalhando, nós dois trabalhamos, e daí nós estávamos trabalhando, e o meu avô morava no bairro perto, assim, passa e me liga, Caô, estelhou tua casa. Daí eu mandei mensagem pra Raquel assim, tu vai lá em casa ver que acho que estelhou alguma coisa. Eu lembro que eu tinha deixado a porta da lavanderia aberta, assim, voou, entrou o vento e levantou. Quando eu cheguei na minha casa, nós tinha estelhado toda a casa. Aquele Nossa, vento passou, pegou, arrancou todas as madeiras da casa. Os nossos móveis eram novinhos, nós tínhamos comprado, juntado dinheirinho para comprar. Nós estava não. tudo encharcado, tudo molhado. E isso era um mês de casado, mano. Um mês e 2 dias de casado. Nossa, Então, toda aquela emoção do pintado, arrumar a casa, no momento deu aquele baque direto. Eu lembro que eu fiquei ali esperando, o meu pai foi lá buscar a Raquel, porque a casa estava toda aberta, não tinha como deixar sozinho. E ele estava vindo ali me encontrar, eu falei, passa, pega a Raquel no trabalho e traz aqui. Então, o que eu fiz? Eu me preparei, falei, quando ela chegar, ela vai se apavorar, porque nós tinha, isso aconteceu de tarde, nós cheguei de almoçar em casa, eu lembro que nós tinha arrumado a casa ainda naquele dia, tinha uma casa bem organizada, vamos chegar em casa, vamos só descansar hoje. Era uma sexta-feira, eu ia entrar em férias na segunda, nossa. então nós tínhamos tudo arrumadinho, vamos descansar esse final de semana, no sábado nós tinha consagração e no domingo nós ia para Ijuí, então uma escala em Ijuí. E eu lembro que nós deixamos tudo arrumadinho. E naquele momento que fomos buscar ela, eu falei assim, eu vou chegar aqui, eu preciso ser forte por causa dela. E quando ela chegou em casa, assim, ela me olhou, eu abracei ela, e nós tinha um quadrinho, nós botamos na nossa sala, tem aqui nessa casa, os planos de Deus são mais altos que os nossos. Aí outro seguia, 3 quadrinhos com um versículo, e eu lembro nós abraçados, eu olhei aquele quadrinho ali, os planos de Deus são mais altos que os nossos. E ela, numa reação que eu esperava, ela bem firme, como vamos lá, comecei a arrastar todas as coisas, embalar tudo, não tinha como ficar na casa, né? Aí só comecei a tirar todas as coisas, enfim. Então, é o que eu sempre falo. O conselho que eu sempre dou é assim, vai arrumar uma esposa, arruma uma esposa que no primeiro mês de casado, se tu perder a casa, não vai chegar a dizer, e agora o que tu vai fazer? Sabe? Mas eu casei contigo porque eu tinha uma casa, e agora? Me dá uma casa nova. Então, casar com uma pessoa, isso eu falo até pra ela, a gente dá risada hoje, passou um ano já, a gente dá risada e fala, foi Deus. Mas a gente tem consciência que a gente tava junto.
Estava Em junto que naquilo e os, enfrentar os, junto. os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os planos são mais altos do que os nossos. E como o senhor comentou, né, que inclusive era a citação que estava no quadro, mas às vezes demora para a gente conseguir captar e entender o que que Deus queria com aquele problema que aconteceu. O senhor já chegou Exato. ao ponto assim, de entender o que que Deus fez, quais são, em que Deus melhorou seu jeito, a personalidade, ou o que que Deus fez de bom com aquele, com aquele problema? Por que que Deus usou aquele problema para melhorar no quê? Ou Não, você ainda não. assim, ó, eu a gente tá em processo, como você fala, eu tô em processo, eu olho de Jesus, eu tô disponível, né? Então a gente tem que colocar à disposição, mas daquela situação que aconteceu, eu vejo o quão certo, o quão bom é estar no projeto ideal. Porque eu estava num momento onde, um mês de casado, a minha esposa podia chegar chorando, fazer um banzé, dizer: "E agora? Onde vai morar? Vou morar na ponte? Vou morar onde?" Mas ela teve ali a tranquilidade, enfim, e pegou Ju do meu lado. Então eu vejo assim que Deus ele confirmou, sabe, mais uma vez. Não foi uma confirmação tão linda no meu coração, assim como já tinha confirmado namoro, mas casado, sabe, aquele momento ali que a gente no final da noite, aconteceu umas 4 da tarde, a gente ficou puxando móveis, roupa, enfim, todas as coisas. A gente dobrou o joelho e agradeceu a Deus, dizendo: "Ó Deus, obrigado. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. A gente não entende, mas a gente sabe que o Senhor está na frente." Então nós aprendemos a confiar em Deus. A gente aprendeu a esperar em Deus. Desde a parte do namoro, o sonho dela era fazer uma festa. E nós, o senhor sabe como um cara é uma festa, né? Como um cara é fazer uma festa. E nós começamos a trabalhar, enfim, e a gente via Deus em tudo. Tudo a gente colocava Deus. Era nos detalhes da festa, era Deus providenciando, enfim, tudo. Então a gente sempre, desde o namoro, Deus trabalhou muito em nós. No namoro tem uma época que eu e ela, no meio de tudo que aconteceu, a gente ficou só nós dois. E daí nós dois chegaram e disseram assim: "Ó, a gente precisa orar. Porque a única forma de nós vencer é nós por nós agora." Porque até aquele momento vinha o pai e a mãe orando, sabe? Vinha, né, os pais dela orando, enfim. Mas chegou um momento que agora é o casal que tem que orar, tem que batalhar junto. Tem que romper aquelas barreiras, a dificuldade do casamento junto. Então, é aquele momento assim de amadurecimento. Então, por isso que eu sempre digo, é muito importante pegar uma esposa, um marido, que no momento difícil, no momento de dificuldade, aonde tudo aquilo que tu construiu tempo, ou arrumou bonitinho, enfim, uma coisa que tu gostava, por exemplo, nossa casa, a gente gostava muito da nossa casa onde a gente morava, e tinha arrumado ela, tinha botado tempo ali, a gente perdeu numa tarde. Então, aquele momento ali é da gente parar e olhar assim: ó, não é isso, não importa isso. O importante é que nós estamos juntos e vamos vencer, vamos construir, então vamos dar um jeito, né? Que não é os bens materiais que firmam o casamento de verdadeiro, né? Exato, mas vai muito, muito além, né? Claro, questão material ali ia contar muito, mas aquela questão assim, eu saí da casa dos meus pais, a mulher tem muito isso. O pai, a moça que, né, os seus pais é muito protegida pelo pai, enfim, tem uma segurança, uma estabilidade. Mas quando eu vou casar, eu não vou ter uma estabilidade, né? Os pais têm 20 anos de casado, 30 anos de casado, tem uma estabilidade para te dar. Mas quando eu caso, eu preciso estar ciente que não vai ter minha estabilidade. Por exemplo, nós em um mês nós perdemos a nossa casa, e vai dizer: "O senhor tinha muito dinheiro guardado?" Não, não tinha. Tinha uma outra casa? Não, não tinha. Então, mas aí, é recém-casado, era um mês. Começando a vida, começando tudo do zero. Então, foi aquele momento que a gente se botou a mão lado a lado e disse: "Ó, vamos lá, né? Não vamos flochar." Isso eu vejo que precisava, precisa muito. Eu precisava daquele apoio de: "Ó, vamos lá, vamos, vamos junto." E nós vimos um milagre, mano, naquele momento. Por exemplo, móveis a gente tinha comprado nossos móveis, nós perdemos eles. Deus deu cama, deu roupeiro novo, tudo no mesmo dia. Então a gente viu a provisão de Deus, o cuidado de Deus. A gente costuma falar que a gente é um ano casado, mas na nossa vida tudo é muito rápido. Tudo em um mês perdemos casa, em um ano provado em tantas outras coisas, enfim.
que é muito difícil para o casal. É muito difícil. E a gente olha e fala, não, Deus, o Senhor está cuidando de tudo. Né? O Senhor é como eu falei no início, ele é o foco principal, meu e o dela. Então, qualquer coisa que acontecer, que vir, não vai abalar, porque Deus é o foco principal. Antes de mim, antes dela, é Deus. Então, antes de tudo, sendo Ele, para Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. E isso eu preciso aplicar no meu relacionamento. Então, o meu tempo com ela, precisa, mas o nosso tempo é para Deus. A gente quer entregar o nosso tempo para Deus, quer entregar a nossa vida para Deus, sempre. E se eu não tenho esse foco na minha vida, né, no meu casamento, dizer assim, nós vamos casar para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, se eu não tenho isso na minha vida, de eu casar para a glória de Deus, não tem porquê. Porque se eu não for glorificar o nome de Deus, qual o sentido? Todas as coisas é para Ele. Tudo é para Ele. Então, eu preciso ter isso no meu casamento. Então, por isso que a gente volta a falar santidade, santidade acima de tudo, né? Glorificar o Senhor acima de tudo, no namoro, no noivado, no casamento. Isso não para no caso, quando casar. Mas é nessas experiências aí de dificuldade que a gente vai perceber, assim que a gente vai perceber a importância de ter um casamento alicerçado, né? De todo aquele gasto de energia no namoro e no noivado, de, de preparo, né? De preparo, de conversa, Exato. para ver se aquilo realmente se se o casamento é de Deus e tudo mais. A Bíblia Imagina, fala, né? Do ali, ali da parábola das duas casas, né? Da casa alicerçada na rocha e alicerçada na areia. Só teve uma diferença visível quando veio a tempestade, né? Enquanto não vinha a primeira tempestade no casamento, não vai a pessoa, ninguém, né, no caso, as pessoas aí não vão saber qual é a diferença da casa que foi alicerçada na rocha e qual que foi alicerçada na areia, né? Mas o resultado só vem no momento que cai a primeira tempestade. é Ah, importante, né, de edificar. Por isso que a Bíblia falar que a mulher sábia, ela edifica a casa na rocha. Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, por isso, não, a importância da esposa, né? E não, claro, o marido, como a gente falou, é o que guarda o jardim, né? A missão dele é guardar o jardim para não entrar nada. Então, e a mulher, ela é edificar. Então, é fundamental isso. Eu penso que se não fosse uma mulher sábia naquele momento ali da casa, eu não teria colocado o marido só para baixo, teria me colocado para baixo, teria, e agora, né? Então a gente costuma ver muitos relacionamentos aí que o homem não tem uma base da esposa, né? A esposa não tem uma proteção do marido. Eu não digo proteção física, mas uma proteção espiritual, né? Não digo um edificar de bem, mas edificar na oração. Então é um orar pelo outro, é um chorar com o outro e entender que coisas materiais vão passar, né? Claro, eu não vou casar com uma mulher ou um homem que não tem perspectiva de futuro, que não quer trabalhar. Isso é o, né, o fora, mínimo. é o mínimo que tem que ser feito, mas não ser a base. Eu não vou casar porque, ele ganha 20 mil no mês. Não vou, mas não vou casar com ela que, ela, né? Não, mas a base espiritual, a base do orar junto, chorar junto é o principal. E coisas materiais automaticamente vêm, né? Automaticamente vem, Deus ajuda, e é uma maravilha. Casem, certo? Glória a Deus. Ah, mas chegamos aí a mais o final de um episódio e eu gostaria que o irmão deixasse as suas considerações finais. Amém? Eu agradeço, irmão, por a oportunidade aí de nos convidar. Como falei já para o senhor ali no off, não somos experientes, né? Estamos aprendendo, estamos construindo, não somos mais entendidos, né? Mas é muito bom nós sentar e compartilhar experiências, né? Aprender. Creio que nós, quem escutar, né, nos vê aí,
vai e aplicar esse conceito, principalmente jovens, que as emoções e a flor da pele, enfim, aplicar isso, aplicar jejum, oração, palavra, né, e ouvir os conselhos e aplicar na vida. E aí que vai ser benção e nós queremos que, assim como nós, né, queremos que casamos certo, sofremos, oramos, né, Deus fez mais, muito mais do que nós queríamos, nos surpreendeu, igual você fala, Raquel, um baixinho, gordinho, moreninho, né? Deus surpreendeu. Então, Deus surpreende. E se eu casei, irmão, é milagre de Deus. E é isso. Precisa ter isso sempre vivo. É Deus em meu lugar, é para glorificar a Deus, é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é o foco é Ele. Então, é isso que precisa ter guardado no coração. Então chegamos aí a mais o final do episódio. Agradeço aí o irmão Cauã pela disponibilidade de tempo de estar gravando esse episódio com a gente. E que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.